teve uma grande preocupação quando ele teve contato primeiramente com a ideologia, tentando se infiltrar dentro da academia austríaca, e principalmente quando os partidários dos dois lados odiavam ele. Os comunistas odiavam o Wegelin e também os nazistas. O cara era odiado por todo mundo. Por um motivo muito simples. Quem era nazista achava que ele era comunista. E quem era comunista achava que ele era nazista. Mas ele não era nenhuma coisa nem outra. Isso se dá ao fato de que a ideologia, com o passar do tempo, ela foi deslocando o sentido das palavras do conceito. A palavra ela sempre é ligada a um conceito do que ela é. A intuição de uma experiência, certo? E aqui a palavra é o signo, é a nota, é de uma certa forma o símbolo dessa palavra. Ou seja, existe o conceito, que é o que nos leva à intuição, e existe o que é a descrição da palavra, o discurso dela. E isso precisa estar unido. Porque quando eu falo de uma vaca, a vaca tem uma vacalidade. Se eu puxo o rabo dela, ela faz mu. Por onde ela sai, ela tem aquela característica de que deixa um rastrinho de bosta. Isso é uma vaca. Mas, como existem determinadas palavras e determinados conceitos que são, em si, muito abstratos, pode ser que estejam descoladas as palavras dos conceitos. Certo? Aí, quando se dá esse processo, eu posso achar que uma vaca late. Isso não acontece com o nosso vocabulário, por óbvio, com os conceitos que são para objetos tão concretos, porque a vaca está ali mugindo o tempo todo. Mas quando se trata de um conceito que é mais abstrato, algo que se passa só na mente, um conceito descritivo de um fenômeno, por exemplo, se eu mudar o conceito de chuva e for repetindo isso, a água que cai do céu, vocês podem dar um nome diferente. Eu estou explicando muito a grosso modo. O Wegelin tem toda uma obra que explica esse procedimento, mas a questão é que o professor Olavo colocou um termo em circulação chamado analfabetismo funcional, que é quando esse processo ele é agravante e diagnosticável nas pessoas. O que é o analfabetismo funcional? É quando a pessoa, eu falo uma coisa dentro do conceito universal e aquela pessoa não entende. A pessoa não entende aquilo, porque o conceito que ela tem é um conceito pessoal e ela não consegue fundir esse conceito dentro da palavra. Até aqui tudo bem? Compreensível? Então, o analfabeto funcional, o conceito está distante da palavra. Ou seja, ele pode falar, ele pode ter um discurso até encantador, mas esse discurso ele não é substancial em conceito. Ele não se comunica com os conceitos universais. E duas coisas que aconteceram com o Brasil é que os analfabetos funcionais tomaram a filosofia e tomaram a política. Eu tomei de uma certa forma uma consciência com esse fenômeno num dos diálogos de Platão, chamado Teeteto. Aonde Teeteto se vê diante de Platão e Platão começa a discorrer com ele sobre o conhecimento. E aí chega um dado momento que Platão, o Sócrates, que é quem está redigindo o discurso com Teeteto, pergunta pro jovem, olha, o que é argila? E ele responde que a argila ela pode ser do artesão, é aquilo que faz um vaso, é aquilo que faz um tijolo, e deu várias modalidades do que seria o uso da argila. E Sócrates olha para ele, mas eu não te perguntei o que se faz da argila. Eu perguntei o uso, eu perguntei o conceito, de uma certa forma, para resumir para vocês, eu perguntei o que é a argila em si. Um método epistemológico do que é a argila. O que é? Argila é terra e água. É isso que é argila. Por mais que eu
vai discorrer sobre várias categorias do que é argila. Ela é terra e água. E o jovem teeteto não conhecia esse conceito. O jovem teeteto era de uma certa forma analfabeto funcional, porque ele sabia dizer várias coisas que se fazia com a argila, mas não conhecia o que era a argila em si. E no Brasil, na filosofia e na política, isso é um fenômeno que corre muito sobre a história de que, primeiro, a filosofia é infectada. As ciências, as filosofias, elas são ideologizadas. E aí acontece esse deslocamento do conceito da palavra. Para que depois isso aconteça com a política. Vocês podem ir em alguma casa legislativa ou conversar com alguns funcionários do executivo e perguntar o que é política. Vocês não terão um conceito nominal em si do que é política dessas pessoas. Elas vão dizer que a política pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas elas não vão te dizer o que é a política em essência. Qual o conceito daquilo. Não vão saber te explicar. Isso é uma modalidade de analfabetismo funcional. Porque o pessoal usa de uma maneira muito pejorativa. Outra coisa, o que é fascismo? Cara, esse é o exemplo mais claro desse fenômeno. O que a esquerda fez com a palavra fascismo. Fascismo é uma palavra que tem um conceito técnico muito bem definido, que é o fascismo, ele tem uma modalidade de tomada de poder pela força, é uma forma de populismo. E aí tudo que ia contra a esquerda, eles usavam o analfabetismo funcional deles como arma e taxavam tudo de fascista, mesmo que não tivesse nada a ver. Então, é o analfabetismo funcional como arma política. Eu desloquei a palavra do conceito e vou usando a palavra carimbando as coisas a bel prazer. E essa palavra é uma coisa feia. Aconteceu a mesma coisa com o nazismo. A esquerda usa de analfabetismo funcional como arma política. É pura e simplesmente isso. Agora, se nós fôssemos uma direita tão iluminada e intelectualizada, nós combateríamos isso com muita facilidade. Era só simplesmente dizer, olha, isso está deslocado do conceito. O nazismo, ele não é simplesmente o nacionalsocialismo. O nazismo, ele está ligado às religiões pagãs germânicas. Então, é uma mistura de paganismo, ou seja, tem substancialmente essa crença da raça, graças ao paganismo do Volkisch, que tem o mito da hiperbórea. Ou seja, o nazismo é muito cabeludo. Mas se nós fôssemos tão iluminados, nós não apanharíamos do porrete do analfabetismo funcional. Né? Exatamente. Os caras usam analfabetismo funcional como porrete contra a gente. Olha o nível da coisa. E a gente apanha. Já bora pra pensar isso? A palavra que eles usam, fascismo, nazismo, está total e completamente deslocada do conceito. Então, se eu coloco um conceito de uma certa forma que seja intuitivo para o retardo mental daquele esquerdista, eu ganho debate. E se porventura eu não consigo fazer que ele entre no processo de intuição daquele conceito, eu pelo menos consigo humilhar ele. Ou seja, a deficiência do que foi até hoje a direita no Brasil é participar desse analfabetismo funcional. E agora vem os demais partidos, como se, nós ajudamos, todo mundo tentou quebrar as pernas do Bolsonaro. Agora, nós temos uma solução. Vem o DEM, nós temos uma solução. Vem o MDB, nós temos uma solução. Rodrigo Maia quer presidir o país porque ele acha que ele tem a solução. Mas é tão analfabeto funcional quanto todo o pessoal da esquerda. É pior, a esquerda analfabeta funcional usou o analfabetismo funcional para bater neles. Eles nem perceberam, eles nem sabiam com o que eles estavam apanhando. Olha, chega a ser engraçado o fenômeno. Chega a ser engraçado. E agora o Rodrigo Maia, que tem anos lá na Câmara, acha que tem as resoluções para os problemas do Brasil. Você não foi nem alfabetizado conceitualmente, meu filho. Vai para casa. Já pararam para pensar isso? O pessoal apanhou com o porrete do analfabetismo funcional.
todo mundo chamava de fascista, de nazista, daquilo, eles iam recuando, eles iam avançando culturalmente com a Casa Agenda, aquelas leis muito loucas, muito retardadas. E o pessoal aceitou. Mas agora que os conservadores têm alguns carguinhos, mais ou menos, não, temos que suprimir os conservadores porque nós temos a solução, nós somos iluminados. Iluminado, caralho! Vocês não são não alfabetizados. Não é? O pessoal do Centrão não é alfabetizado. O pessoal a direita light, a direita fofolete, não é nem alfabetizado ainda. Precisa se alfabetizar conceitualmente. Então, é uma questão de que nós não vamos apanhar com esse porrete. Nós até o momento apanhamos com o porrete do analfabetismo funcional. Uma palavra desligada do seu conceito, do qual, se nós trouxéssemos um conceito intuitivo, nós ganharíamos o debate. E foi assim que o Bolsonaro foi eleito. Porque ele trouxe um conceito que era intuitivo para o povo teve percepção, e o cara que fala coisa com coisa, o mais normal aí, é o Bolsonaro. E foi um fenômeno. Não foi? O Bolsonaro diz que putaria é putaria, diz que roubo é roubo. Não existe jogo hermético onde eu descolo a palavra do conceito para aliviar a pena moral. O Bolsonaro diz que quem rouba é ladrão, que quem mata é assassino, e pronto. E não tem grandes conhecimentos de filosofia, né? Não, ele trouxe a palavra dentro do conceito. E aí? Mas os politiquinhos acham que tem a solução para o Brasil. O Luciano Huck tem a solução para o Brasil. Apanha para analfabeto funcional, mas tem a solução para o Brasil. E não me perguntem o conceito de política. Eu não vou responder por um bom tempo, porque é muito complexo. Mas saibam que a grande maioria não sabe. Querem entender? Começa lá no Platão. Muito simples. É o caminho das pedras. Se querem entender o problema, o princípio da coisa é que o marxismo adentrou de tal forma na nossa cultura que nós enxergamos os problemas do Brasil na perspectiva deles. E o problema da pobreza. E o problema de que as classes são suprimidas, a liberdade, o conceito de liberdade como desordem. O marxismo busca, de uma certa forma, uma desordem numa imanentização escatológica. Mas deixa isso daí pra lá. Então, o que acontece? Diagnosticado o nosso fenômeno, que é o analfabetismo funcional, que é esse descolamento do conceito da palavra, isso se dá graças à ideologia. Por quê? Eu preciso de uma ideologia? Não, eu não preciso criar um mundo ideal na minha cabeça para viver. Eu posso simplesmente ir intuindo a realidade e dentro disso eu tenho conceitos negativos. Só a realidade. Vai ficar muito complexo. Aí eu vou precisar de umas 3 horas de palestra. E eu pretendo ser breve. Então, essa é a minha justificativa. Trazer o conceito concreto do que é a filosofia. E como ela pode ser rigorosa e como ela pode ser técnica. Porque no Brasil, filosofia é coisa de maconheiro que quer viajar na maionese. Se eu penso, logo existo. Os caras adoram se agarrar no Descartes. Aí o sujeito vai lá pro ensino médio. Tu viu porque é, né? O sujeito vai lá pro ensino médio. A primeira coisa é enfiar o Descartes na fuça dele. Assim, abre o livro. René Descartes. Tradução moderna. E botam qualquer professor para dar aula de filosofia, né? É impressionante. Hoje faltou o professor de filosofia, tá? O professor de matemática para dar aula. Não, minha gente, isso daí tá muito errado. Isso tá muito errado. Vocês vão ver, eu espero que seja algo intuitivo, algo leve, que a filosofia, ela é técnica, ela é metódica, ela é rigorosa, mas ela não tem nada a ver com criação. A filosofia não cria nada, ela não é feita para criar um mundo ideal. O que cria um mundo ideal é a ideologia. A ideologia é uma metástase, é um câncer no pensamento. Mas a filosofia, ela estuda as causas. Eu preciso de método
para estudar a causa da realidade. Eu não idealizo nada. Eu não idealizo uma liberdade moral. Ah, eu quero fazer isso e a sociedade não deixa. Não. Filosofia foi feita para o estudo das causas. Algumas vezes vai estudar os problemas, ou seja, vários filósofos vieram depois com outras tradições, o criticismo, o idealismo alemão. O materialismo não é uma tradição. Não existe metodicamente grandes mentes que venham trazer o que nós poderíamos chamar de uma tradição materialista. Não existe isso. Não existe. E vocês podem ver que todos os cientistas políticos que têm uma obra de uma certa forma conhecida e cometeram erros grotescos, vêm depois que inicia o criticismo, depois que o Immanuel Kant, ele para assim, igual um guardinha. Vocês sabem dos guardinhas da PTC? Sabe? Kant meio que para com o estudo geral das causas e bota um conezinho assim na frente da estrada. Por que os juízos se fazem sintéticos a priori? E a tradição, ela para de estudar de uma certa forma também as causas naturais e se volta para essas questões da mente, da síntese, como o homem intui e conceitua as coisas. Isso é bom? Gerou erros grotescos. O corpo teórico de muita gente contém erros. Por exemplo, o Hegel. Hegel acerta vários detalhes. Por exemplo, ensaios sobre estéticas do Hegel é maravilhoso. Mas o corpo teórico do Hegel, fenomenologia do espírito, etc., é grotesco. Pode-se dizer que um dos pais da criança é o Hegel, em geral, essa modalidade de gnosticismo na filosofia e também essa questão da ideologia, de idealizar um mundo ideal, porque o homem se centra muito nesses processos da priori. Funcional no Brasil é arma política. Analfabetismo funcional no Brasil é arma política. E a arma do momento é a palavra liberdade. Podem anotar. Palavra liberdade. Liberdade e minorias. São as palavras do momento aonde minorias quer dizer uma coisa para esse, quer dizer uma coisa para esse, quer dizer uma coisa para esse, e liberdade quer dizer uma coisa para esse, quer dizer uma coisa para esse, quer dizer uma coisa para esse. E como eu já disse, para que tenha um ser, eu preciso de limitações. E essas palavras têm um conceito. Se eu não tenho conceito, isso pode ser limitado. Ou eu entender essa palavra, posso entender o que eu quiser. O que impede de entender que uma vaca é uma vaca é que o fato de que o objeto da vaca pode vir nos dar um coice. Mas eu posso sentar em um fórum da URGS, qualquer coisa assim, e nós vamos falar sobre o transgênero da vaca. Não posso? Não posso andar ali. Vamos falar do transgênero da vaquinha. Agora a vaca, ela late. Mas dentro da lógica, a vaca perdeu a vacalidade dela. Certo? Outra coisa é a ânsia da esquerda em ter domínio sobre a sociedade. Tanto é que a sociedade, ela é tratada como um ente. Ela é tratada como uma coisinha assim, ó. Ela é tratada, isso aqui é a sociedade brasileira. A sociedade brasileira, ela está sendo racista com vocês. Olha só, como se a sociedade fosse um objeto. Se a sociedade fosse um objeto, quer dizer que seria um objeto manipulável. Eles têm ânsia que a sociedade seja um objeto. Mas não é. Fraude semântico, ferramenta de fraude semântica. Sim. Tem uma obra do Roger Scruton chamada A Alma do Mundo, onde ele traz, de uma certa forma, ele expõe uma das fraudes da sociologia, que é o quê? Cada um age dentro da sua tematicidade. Cada um age por uma razão, cada um age por um motivo. As massas não se movimentam por uma razão única. Por mais que exista a cultura, e a cultura é uma busca do bem,
e de uma certa forma todos buscam o bem, aquilo que é classificado como cultura vai influenciar e muito a sociedade. Só que nos tempos que nós vivemos, nós temos o marxismo como uma cultura, parasitando a cultura ocidental, que vocês podem ver. Se não existe o conceito de família, que foi criado pelo Ocidente, no que o marxismo vai bater? Se não existe o conceito de propriedade, se não existe o conceito de ação, que é do Ocidente, foi criado nessa experiência da filosofia grega, o direito romano, e também dentro do cristianismo, o marxismo vai bater em quê? O marxismo não vai ter nada. O marxismo é culturalmente um parasita. O liberalismo em si é um parasita cultural, porque ele procura a liberdade dentro das limitações que o Ocidente criou. Isso que é o liberalismo. Liberalismo eu me refiro desde o Iluminismo, desde a Revolução Francesa. Mais ou menos, para engendrar vocês uma experiência histórica. Aquele liberalismo desde a Revolução Francesa, desde o Iluminismo. No Iluminismo era uma teoria, os caras se reuniam em porões, porque o cristianismo era o status quo, se reuniam em porões e teorizavam o liberalismo. Mas ele se torna prática na Revolução Francesa. Então, essa modalidade de liberalismo é, além de uma modalidade de analfabetismo funcional, que vai virar arma política, essa modalidade de liberalismo é um parasita cultural. Porque se cobra as liberdades das limitações criadas dentro do Ocidente. Só que como nós esquecemos a experiência do homem ocidental, nós não sabemos justificar os nossos próprios atos dentro da cultura ocidental. Por que constituir família? Por que isso, por que aquilo? Aí vem um Lacan da vida e diz que a monogamia é uma doença, que tem que sair reproduzindo. Mas o direito à família é direito à propriedade. Por quê? Porque é direito à herança. E é o natural do homem querer formar a família. E aí vem um Foucault da vida e diz que a heterossexualidade sequestrou o prazer para reproduzir. Isso é absurdo. Porque o sentido do casamento também é essa convivência, também é o prazer. Então, todas essas modalidades de liberdade, além de muitas vezes nem terem filosofia, se idealiza algo muito antes, se impede a questão do carrinho andar, o ratinho não anda. Então, o que acontece? Isso é um parasita cultural. É um parasita cultural.